Começa com algo simples e ao mesmo tempo decisivo. Uma vassoura na mão, um corredor de pedra, tigelas ainda úmidas, o pano de prato pendurado na janela. Santa Catarina de Bolonha atravessava a casa com passos leves, como quem não pisa no chão, mas no tempo de Deus. Naquela manhã, enquanto ordenava a pequena cozinha do convento, ouviu por dentro uma frase que parecia uma campainha suave: "Organiza-te e eu farei o resto." Não havia clarins, não havia visões majestosas, havia o cotidiano com sua poeira, e uma ordem mansa que rearrumava o coração antes de arrumar o mundo. Ela pousou a vassoura, traçou discretamente o sinal da cruz e sorriu. O Altíssimo, que governa os astros, escolhe governar a alma por meio de pequenas obediências. E foi aí que a lição tomou corpo. Catarina entendeu que Deus não pede façanhas antes de pedir fidelidade, não pede voos antes de pedir chão, não promete mapas antes de nos ensinar a abrir a gaveta certa. Se organiza primeiro, que Deus faz o resto. Não é um bordão de autoajuda, é o método humilde de quem crê que o Espírito age com potência onde encontra uma casa varrida, uma mesa posta, um coração disponível. Esta é a história que hoje te alcança. Como a organização interior e exterior segundo Deus abre caminho para milagres ordinários, silenciosos, sólidos, os únicos que atravessam a vida inteira sem se quebrar. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Organizar-se em linguagem de Santa Catarina não começa com tabelas e termina em metas, começa com um sim e termina em um obrigado. O sim é dado de manhã, quando o corpo ainda se ajeita ao dia e a alma tem vontade de correr na frente com pressa. É ali que surge a primeira disciplina: oferecer os primeiros minutos a Deus sem negociação. Ela sentava-se no banco mais simples da cela, deixava que o silêncio respirasse, invocava o santo nome de Jesus e encomendava as tarefas que já conhecia: cozinha, enfermaria, coro, aconselhamento de uma irmã atormentada, cópia de um texto, presença discreta na clausura. E pedia 3 coisas: ordem no pensar, pureza no amar, constância no fazer. Depois abria o Evangelho, colhia um versículo como quem guarda um pedaço de pão no bolso e seguia. A organização, portanto, começava no altar interior. Sem isto, a agenda vira tirana. Com isto, até as interrupções tornam-se providência. Se queres ver Deus fazer o resto, dá-lhe o começo. A seguir, Catarina cuidava da casa visível para que o invisível tivesse lugar. Não há misticismo sem chão limpo. Ela colocava as tigelas em ordem, o pano a secar, a vela no seu castiçal, a porta com sinal de cruz, a água benta próxima, um canto com crucifixo e salmo. Aprendeu, e nos ensina, que o ambiente forma a alma. Uma mesa apaziguada convida à oração, um quarto simplificado ajuda à vigilância, um canto de leitura segura a mente quando o vento de distrações sopra. Organize o lugar e a paz achará caminho, dizia as irmãs. Não se trata de neurose, mas de caridade com o próprio coração. A bagunça cansa, ocupa espaço que a graça quer utilizar. Escolhe hoje um pequeno território para consagrar. A mesa onde comes, a entrada da tua casa, a gaveta que mais te irrita. Faz o trabalho com amor, pedindo: Jesus reina aqui. Coloca um pequeno crucifixo no local, e se possível, uma vela para acender aos domingos. O exterior então lembrará o interior, e o interior não esquecerá o céu. Mas e o tempo? Perguntarás. Santa Catarina descobriu uma regra de ouro: o dia tem horas que são portas. Se as perdes, corres por corredores sem mapa. Se as atravessas na hora certa, o resto se compõe. Por isso, ela estabelecia 3 portais: manhã consagrada, meio-dia recordado, noite recolhida. Na manhã consagrada, entrega e propósito. No meio-dia recordado, breve pausa, uma jaculatória, um salmo, um nome por quem oferecer a segunda metade do dia. À noite recolhida, exame simples: onde obedeci? Onde fugi? Por quem posso oferecer?
E um pedido de perdão real sem véus para que a bagagem vá ficando leve. Este arcabouço não engessa, liberta. Deus faz o resto quando encontra em nós constância que não trata o sagrado como apêndice, mas como eixo. Organizar-se também significa dar nome às coisas. O coração desordenado mistura tudo, culpa com tarefa, ansiedade com responsabilidade, emoção com decisão. Catarina não gostava de neblina, preferia a luz clara, ainda que exigisse humildade. Quando algo a inquietava, ela escrevia num pedaço de papel, a preocupação no alto em uma linha, abaixo 3 movimentos possíveis: rezar, reparar, agir ou esperar. Se havia pecado, confessar; se havia dívida, começar a pagar; se havia conflito, tentar a reconciliação; se havia mistério, esperar com esperança. A organização começa quando assumimos um verbo concreto. Deus faz o resto quando deixamos de mascarar a vida com discursos bonitos e chamamos cada coisa pelo nome. Faz o mesmo hoje, escolhe a tua inquietação principal, dá a ela um verbo, oferece, e dá o passo ao teu alcance. Santa Catarina falava ainda de organizar os amores, porque a desordem maior não está nos armários. Ela se aloja no afeto que se quer senhor e não servo. Por isso foi branda e firme, Deus primeiro, o próximo depois, eu por último. Esta hierarquia não desumaniza, nos devolve humanidade. Começa dentro de casa, pede perdão quando ferires, elogia com sinceridade, evita a ironia nas refeições, guarda alguns silêncios que são flores, decide que não dirá certas palavras que sempre acendem incêndios, lê em voz alta um versículo antes de discutir, reza pelo vivo que mais te testa e pelo falecido que hoje te veio à memória. E pergunta a ti mesmo, por quem você reza hoje? Os nomes têm poder diante de Deus. Organiza teu coração, não carregue ressentimentos como colecionador de pedras, oferece-as para construir pontes. O amor ordenado abre ruas para milagres. No combate espiritual, organização é escolher armas e posições. Catarina ensinava as 7 armas espirituais como quem treina artesão, memória dos benefícios de Deus para curar a ingratidão, invocação do nome de Jesus para interromper sugestões antes de virarem consentimento, fuga das ocasiões de pecado por inteligência e amor, obediência pronta nas pequenas coisas para quebrar o capricho, caridade escondida para deslocar o eixo do eu, esperança teologal para ancorar o barco no céu. Sacramentos como hábitos, não como eventualidades. Se queres ordem, escolhe uma arma por dia e anota no teu livrinho de combate: hoje memória, amanhã fuga, depois obediência, e assim. Aquilo que é medido cresce, aquilo que é amorosamente monitorado ganha corpo, não para controlar a graça, mas para oferecer terreno firme à sua ação. Deus faz o resto quando te encontra armado de humildade. Havia também a organização da dor. A dor desordenada espalha sombras, contamina a casa, envenena conversas. A dor ordenada vira incenso. Santa Catarina fazia assim, quando algo a ferisse, uma palavra dura, uma contrariedade, uma humilhação. Ela pronunciava em voz quase inaudível: por ti, Jesus, e por N escolhia um nome concreto, às vezes de um vivo que a ofendera, às vezes de um falecido esquecido, e oferecia. Guardava, quando necessário, um silêncio medicinal. Se fosse preciso, corrigia depois sem azedume. O céu trabalha com dor organizada, a cruz ganha direção e finalidade. Se tens uma memória dolorosa que te visita, coloca-a hoje sob o crucifixo, escreve o nome de alguém por quem oferecê-la, e repete como quem lança um barco: por ti e por N. A dor deixa de ser lago parado, vira rio de bênçãos. Organizar-se é também abraçar a pobreza evangélica na prática. Para nossa santa, isto se traduzia em 3 verbos: simplificar, priorizar, consagrar. Simplificar: reduzir excessos que distraem e pesam. Priorizar: escolher o que conduz ao céu antes do que brilha agora. Consagrar: marcar cristamente o espaço e o tempo. Um exemplo: coloca no teu lar um pequeno canto de oração com um crucifixo, uma Bíblia, uma vela.
decide que o celular não entra ali, ali se oferece, ali se chora, ali se agradece. Outro, define um dia sem telas na semana, ainda que parcial, para recuperar a presença com os teus e afinar o ouvido para Deus. Mais um, decide que a cada domingo levarás ao altar um nome de falecido para aplicar tua comunhão. A pobreza torna o coração leve, e o leve sobe fácil. Deus faz o resto quando a casa não está cheia de tralhas da vaidade. Talvez tu digas, eu já tentei me organizar e falhei. Santa Catarina sorriria e te diria, organiza a maneira de recomeçar. Sim, até o recomeço precisa de método. Estabelece agora mesmo tua regra de retorno. Quando falhar, farei 3 coisas: pedirei perdão a Deus com um ato de contrição simples. Executarei uma obra concreta de caridade em reparação, e retomarei no dia seguinte sem discursos internos que me esmaguem. O inimigo se alimenta de culpas espessas, a graça cresce com arrependimento claro. A tua regra de retorno é como uma ponte sempre pronta para cruzar de volta ao lado bom da estrada. E escreve a escrita sela a intenção e dá ao coração um trilho quando a emoção vacila. Por fim, recorda que a organização cristã não é seca, é eterna. Santa Catarina ordenava para amar melhor. Quando ela punha as tigelas no lugar, pensava em quem iria usá-las e pedia uma bênção. Quando varria, oferecia cada puxada por alguém concreto. Quando escrevia, supunha um coração cansado que precisaria daquela palavra. A tua lista de tarefas pode ser uma ladainha de caridade. Ao lado de cada item, escreve um nome, vivo ou falecido. E quando terminares, pronúncia devagar, por ti, Jesus, e por N. O trabalho cansará menos, o céu entrará onde parecia que só havia suor. E porque nossa vida espiritual precisa de chão e de exercícios práticos, eis um começo simples para hoje. Escolhe um cômodo para consagrar, pode ser a mesa. Limpa-o com calma e oração breve. Coloca um crucifixo. Acende uma vela por 5 minutos. Reza um salmo. O 23 é um bom amigo. Escreve num papel os nomes de 3 falecidos e o de um vivo por quem rezarás esta semana. Coloca o papel sob o crucifixo. Decide um horário fixo de oração de 10 minutos por dia e marca no celular. Prepara-te para a confissão mais próxima e escolhe um dia de missa além do domingo, se possível. Estes passos não são perfeccionismo, são portas abertas. Deus fará o resto, que costuma ser muito mais do que pedimos, quando encontra portas com dobradiças oleadas pela fé. Organizar-se para Santa Catarina é colocar a alma na mesma cadência do céu, e isso começa por ordenar a mente, esse lugar onde nascem as intenções, amadurecem as escolhas e não raro se levantam tempestades que nem chegam a virar atos, mas já cansam o coração. Ela ensinava as irmãs a praticar a guarda dos pensamentos, como quem vigia portas e janelas de uma casa, sempre que uma ideia escura batesse, que não trouxesse paz nem fruto bom, deveria ser recebida com uma simples pergunta: isso me aproxima de Deus e do amor ao próximo? E em seguida substituída por um versículo breve, repetido como quem reza e respira ao mesmo tempo. Era a forma mais terna e eficaz de alinhar o interior, não discutir com a sombra, acender luz. Sugeria escolher palavras âncora para a semana, como misericórdia, paz, perdão, obediência, e mantê-las à vista, no bolso, no espelho, na capa do caderno. A mente, ocupada com o que é alto, perde o hábito de mastigar agravos. E quando os pensamentos voltassem em forma de culpa estéril, ou comparação corrosiva, propunha um gesto simples: colocar a mão no peito, invocar o nome de Jesus e lembrar um benefício concreto recebido. Memória agradecida é reorganização da alma. A seguir passava ao corpo, esse companheiro de peregrinação que pede disciplina e ternura, horários definidos para acordar, alimentar-se com sobriedade, trabalhar com foco, descansar sem culpas, dormir com a bênção de uma breve oração. O corpo não é inimigo da oração, desordem é que é, dizia. Com regras amenas e firmes, sem escravidões, sem caprichos, o corpo se torna aliado da alma,
O olhar aprende a não devorar, a língua aprende a não ferir, as mãos aprendem a servir antes de exigir, os pés aprendem a procurar o altar antes do aplauso. E se alguma queda te visitar, não transformes fraqueza em moradia. Levanta, confessa, repara quando for possível, oferece e caminha. Deus organiza o que lhe entregamos, o resto é acusação que não vem dele. No coração dos afetos, onde moram os amores e os esquecimentos, a ordem de Catarina tinha cheiro de casa boa: conversar sem gritar, discordar sem humilhar, corrigir sem vingar-se, prometer com prudência e cumprir com alegria, pedir perdão rápido, agradecer sem cerimônia, elogiar de verdade, abençoar antes de dormir. Ela gostava de instituir ritos de portas ao sair de casa, traçar o sinal da cruz no umbral e dizer Jesus reina aqui ao voltar, tocar com os dedos a mesma madeira e sussurrar obrigado por me trazer de volta. Parecem minudências, mas assim a graça encontra rotas fixas e a casa aprende a ser respiradouro de Deus. E porque amava as almas do purgatório com afeição de irmã, ensinava a incluir os falecidos no tecido dos dias, um papel com nome sob o crucifixo, uma dezena por eles antes do jantar, uma vela acesa aos sábados, uma missa aplicada por quem partiu sem despedida. Organizar a caridade é torná-la fiel, dizia com aquele sorriso que consolava a quem a ouvia. No trabalho, a santa insistia na beleza da ordem que gera silêncio: começar oferecendo, seguir com atenção, terminar agradecendo. Fazer uma coisa de cada vez sempre que possível, resistir ao frisson de estar em 1000 lugares, não disputar os holofotes do bem, limpar o que sujou, devolver o que pegou, avisar quando prometeu e se atrasou, alinhar expectativas com a verdade para que ninguém se perca em ilusões. E, sobretudo, escrever. Sim, escrever, porque a escrita doma a fumaça dos pensamentos e a transforma em pão para o dia seguinte. Uma lista curta de tarefas com nomes ao lado, por ti Jesus, e por N um pequeno caderno de gratidão com datas, um registro das graças recebidas após a confissão e a comunhão, uma agenda de intercessão que inclui vivos e falecidos. A pena nas mãos de Catarina era mais do que instrumento de artista, era uma corda que amarrava o coração à vontade de Deus no meio do vento. Em hora de tentação, ela recorria às 7 armas espirituais como quem sabe onde guarda as ferramentas de casa: memória dos benefícios para esmagar a ingratidão, invocação do nome de Jesus dita com respeito, como beijo no crucifixo, fuga das ocasiões que não é covardia, mas inteligência da alma, obediência pronta nas pequenas coisas para quebrar o regime do capricho, caridade escondida que desloca o foco do eu, esperança teologal que âncora quando as ondas sobem, confissão e Eucaristia, vividas como hábito não prêmio. Armas à mão, paz no coração, repetia, porque sabe que a ordem não é ausência de batalha, é tática de amor. Organizar-se também é aprender a gerir perdas e demoras sem se quebrar. Aqui nossa santa é mestra em desconcertos providenciais, a porta que não abriu, o trabalho que atrasou, a viagem que foi cancelada, a amizade que esfriou, a saúde que vacilou. Em vez de ler essas feridas como prova de abandono, elas inscrevia no caderno da providência: se tu fechaste, Senhor, protege-me do precipício que eu não vi. Se retardaste, prepara-me por dentro. Se retiraste, purifica o meu amor. E para que essas palavras não fossem apenas consolo de ocasião, atrelava a cada contrariedade um nome em oferta. O efeito era visível. Ao final do dia, havia cansaço, sim, mas não havia azedume. A ordem tinha vencido a tentação de transformar dor em veneno. No trato com o tempo, Santa Catarina ensinava a liturgia das 3 badaladas: primeira, ao amanhecer, consagrar e planejar; segunda, ao meio-dia, recordar e ajustar; terceira, ao anoitecer, examinar e oferecer. Na consagração, um propósito concreto: hoje guardarei a língua, hoje serei pontual com quem mora comigo, hoje rezarei a dezena pelos falecidos antes do jantar, hoje não levarei o celular ao canto de oração. No recordar, uma pausa breve, um Pai Nosso, um olhar para a lista,
um ajuste de expectativas, um telefonema de reconciliação se necessário. No exame, 2 perguntas que valem ouro. Onde obedeci? E por quem ofereci? A organização, assim, deixa de ser aritmética estéril e se torna caridade que aprende a contar nomes. Quando a desorganização mental vinha na forma de impaciência, esse fogo que queima pontes, a santa recomendava um remédio antigo e sempre novo. Salmo 23 rezado como respiração. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, não é profecia tola de que tudo sairá como queremos. É uma aliança com a verdade de que nada me faltará do que for necessário para amar. Repetido devagar, entre um compromisso e outro, o salmo encosta a alma na rocha. E a rocha dá coragem para um passo que sustenta todo o resto, perdoar com método. Sim, perdoar também precisa de organização. Nomear quem feriu, reconhecer o dano sem negá-lo, decidir não devolver o mal, pedir a Deus a graça de abençoar, e insistir nisso por dias seguidos, oferecendo cada repetição por uma alma do purgatório. O coração regido assim, deixa de acumular lixo e aprende a reciclar dor em bênção. No plano da casa, poucas coisas reorganizam tanto quanto marcar lugares e tempos para o sagrado. Santa Catarina gostava de cantos de aliança, um crucifixo no corredor, água benta à entrada, uma imagem da Virgem em um nicho simples, a Bíblia visível e não exilada, o terço ao alcance da mão, uma vela que se acende à noite por 5 minutos enquanto se diz o nome de Jesus, não para mostrar aos outros, mas para lembrar a si mesma. Junto a esses sinais, rituais curtos e repetíveis, benzer as crianças antes de dormirem, abençoar os alimentos com gratidão, aspergir os cômodos quando a casa parecer pesada, escrever bilhetes de perdão e deixá-los debaixo de um crucifixo antes da confissão, rezar uma dezena caminhando de um cômodo ao outro quando a ansiedade subir. Quem organiza esses pequenos sacrários encontra as portas de Deus mais fáceis de atravessar. E porque o trabalho cotidiano muitas vezes pesa como moinho no ombro, a santa ensinava um truque que só os simples conhecem: anexar um nome a cada tarefa, como quem grampeia um pedido ao tecido do dia. Lavar roupa por um doente, responder e-mails por um amigo distante, varrer por um inimigo, cozinhar por um falecido esquecido. Ao deitar, a lista vira ladainha de ação de graças, e o sono chega sem o zumbido do "não fiz nada que valesse a pena". Tudo vale quando tem dono no céu. Pode ser que enquanto leis te venham culpas de coisas desorganizadas há anos, finanças, estudos, casa, relações. Não tentes arrumar o mundo em uma tarde. Santa Catarina te pegaria pela mão e te diria: escolhe um quartinho do coração e começa ali. Para as finanças, separa uma hora semanal para registrar gastos com verdade e simplicidade, pede conselho a quem sabe, reza antes de decidir, corta supérfluos que te escravizam, define um valor fixo para a caridade e cumpre sem plateia. Para os estudos, faz um plano mínimo e diário, sem heroísmos, 15 minutos de leitura que alimenta a fé e a razão. Para a casa, um cômodo por semana. Para as relações, um pedido de perdão, um telefonema de reconciliação, um silêncio que protege. É assim que Deus faz o resto, Ele multiplica passos pequenos dados com constância. E quando a tentação vier em forma de perfeccionismo, esse falso zelo que paralisa porque tudo precisa estar impecável, lembra que o Evangelho não exige brilho de vitrine, exige fidelidade de forno. A ordem de Deus tem cheiro de pão e toque de óleo, não de verniz. Para selar este trecho com uma prática que respira o espírito de Santa Catarina, proponho um triângulo de organização espiritual para os próximos 7 dias. Primeira ponta: sacramentos, marca a confissão, elege uma missa além do domingo. Segunda ponta: caridade organizada, escolhe 2 obras concretas, uma pelos vivos, um gesto por quem te custa amar, e outra pelos falecidos, uma missa aplicada, uma dezena diária, um nome resgatado do esquecimento. Terceira ponta: rotina orante, 10 minutos fixos de oração com o Evangelho aberto, o Salmo 23 como abraço nas horas difíceis,
e a jaculatória Jesus, grava a tua vontade em mim, ao acordar e antes de dormir. Escreve numa folha e coloca sob um crucifixo. Ao fim da semana, revisa com gratidão e recomeça. A organização segundo Deus não é prisão, é trilho para que o trem da graça chegue ao destino. E quando chegar, reconhece, será uma paz sóbria, uma alegria limpa, uma coragem nova para renunciar, uma reconciliação que parecia impossível, um alívio na casa, luz no rosto, ritmo no coração, compaixão pelos que partiram e pelos que ficaram. É assim que Deus fazenda o resto quando deixamos arrumar o começo. Há um ponto em que a organização deixa de ser esforço e se torna respiração, e é aí que a graça imprime seu compasso no cotidiano. Santa Catarina gostava de dizer que a alma ordenada caminha como quem pisa em pedras firmes de um rio. A água corre, mas o passo não afunda. Para chegar a esse chão, ela unia 3 fidelidades: o que penso, o que digo, o que faço. No que penso, guardava as portas, repetia o versículo escolhido, trocava o pensamento escuro por uma lembrança de misericórdia. No que digo, aprendia a colocar um filtro de ternura e verdade entre a intenção e a língua. No que faço, preferia um pequeno bem contínuo a uma grande façanha esporádica. Essa tríplice ordem se tornava uma grade que sustentava o peso das horas. Quando o rumor da casa crescia, quando os pedidos chegavam juntos, quando a tentação de atropelar a oração aparecia com suas justificativas santas, ela recuava meio passo por dentro e dizia: Jesus, grava a tua vontade em mim, e voltava ao método. Primeiro Deus, depois o próximo, por último eu. Primeiro o que é dever de Estado, depois o que é desejo. Primeiro o que está na minha mão, depois o que não depende de mim. Foi assim que a santa percebeu que a desorganização espiritual quase sempre nasce de uma confusão de amores e de prazos. Amamos fora de ordem e queremos resultados antes do tempo. A cura começa quando aceitamos amar na ordem e esperar no ritmo de Deus. E porque a vida concreta pede mapas simples, ela desenhava linhas de trem para o dia, uma linha para a oração, manhã e noite breve e fiel, uma linha para as obras, o que é inegociável hoje, uma linha para a caridade, um gesto escondido pelo vivo que me custa e uma oração pelo falecido que me veio à memória, uma linha para o combate, minha arma escolhida de hoje, e uma linha para o descanso, um ato simples e lícito, sem culpa, recebido como dom. Escrevia, punha sob o crucifixo, respirava fundo e ia. Quando falhava, não rasgava o caderno. Recomeçava na linha seguinte, porque Deus não é contador de fracassos, é mestre de recomeços. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Para que essa organização amadureça, Santa Catarina propunha aquilo que chamava de alianças de rotina, pequenos pactos que, repetidos, amaciam a teimosia do coração. A primeira aliança, a palavra dada ao relógio de Deus. Escolhe um horário para falar com ele e cumpre como quem honra um encontro de amor. Quando não puder, avisa ao Senhor com humildade e marca um novo momento no mesmo dia. A fidelidade honra mais do que o cumprimento perfeito. A segunda aliança, a obra oferecida. Nada sem dono, tudo com nome. Varrer por N, trabalhar por N, estudar por N, silenciar por N, e oferecer uma dezena pelos falecidos antes do jantar, explicitando nomes. A terceira aliança, a paz guardada. Diante de uma provocação, espera 3 respirações. Diante de uma fofoca, sela os lábios e muda de assunto. Diante de uma injustiça, oferece primeiro, corrige depois, sem veneno. Diante de um medo antigo, recita o Salmo 23 como quem segura a mão do pastor. A quarta aliança, o corpo disciplinado. Horário de dormir e acordar que favoreça a oração, sobriedade à mesa, modéstia do olhar, moderação da tela. Pausa dominical para a alma respirar e para os laços renascerem. A quinta aliança, as 7 armas espirituais rotativas, uma por dia, como um rosário de decisões, memória dos benefícios, invocação do nome de Jesus,
Fuga das ocasiões, obediência pronta, caridade escondida, esperança teologal, sacramentos frequentes. A sexta aliança, a verdade diante de Deus. Exame noturno com 2 perguntas: onde obedeci? Por quem ofereci? Se faltou amor, ato de contrição breve, plano simples de reparação e descanso sob a bênção do Sagrado Coração. A sétima aliança, o cuidado com os mortos. Lista sob o crucifixo, missa aplicada ao menos uma vez por mês, indulgência buscada com fé, uma vela acesa no sábado, e a pergunta que ordena o coração: por quem você reza hoje? Essa pergunta desloca o eixo do eu e reeduca os afetos sem ferir. A organização de Santa Catarina também acolhia os desconcertos providenciais como parte do método. Quando algo quebrava a ordem, uma visita inesperada, um imprevisto, uma notícia dura, ela fazia 3 movimentos invisíveis que salvavam o dia: agradecia, oferecia, ajustava. Agradecia por dentro para não ser engolida pelo azedume. Oferecia por um nome concreto, vivo ou falecido, para que a contrariedade não se perdesse. Ajustava a agenda com humildade, aceitando que Deus reescrevesse a linha de trem daquele dia. Essa elasticidade mansa impedia que a ordem virasse rigidez orgulhosa. O coração ordenado é dócil, sabe preferir pessoas a planos quando a caridade chama. E justamente por isso, a casa se torna lugar de bênção visível. A santa instituiu sinais discretos que falavam ao corpo e à alma: água benta na porta para abençoar entradas e saídas, uma pequena cruz no batente do quarto, lembrando que o repouso é dom, um salmo aberto no canto de oração, para que a palavra seja o primeiro e o último do dia, um terço no bolso, como pedra quente para tempos frios, um pequeno quadro com 3 palavras: vontade, tempo, confiança, para centrar o olhar. Não são amuletos, são lembretes de aliança. Talvez tu me digas: mas as minhas lutas têm anos, minhas bagunças parecem montanhas. Santa Catarina te responderia com uma decisão: estabelece a regra do primeiro tijolo. Para cada área caótica, decide qual é o primeiro tijolo hoje, não amanhã, hoje. Nas finanças, anota tudo que entra e o que sai por 7 dias, sem julgamento e sem apagar vergonhas. Ao 8º, escolhe um supérfluo para cortar em um valor pequeno, fixo, para caridade. Nos estudos, 15 minutos diários de leitura que te eleve, Evangelho, Vida de Santos, Catecismo, um bom livro, com anotação de uma linha de ouro. Na casa, um cômodo por semana, começando pela mesa onde partilhas o pão. Nas relações, um pedido de perdão e um telefonema de reconciliação, sem discursos, com verdade. E se não for possível falar, escreve um bilhete, reza por essa pessoa e oferece um jejum breve por ela. No trabalho, define o feito é melhor que perfeito para o que precisa sair hoje e reserva uma faixa de foco sem interrupções, oferecendo-a por uma alma do purgatório esquecida. O primeiro tijolo chama o segundo. Deus constrói com quem começa. E se, no meio do esforço, aparecerem os 2 ladrões da organização, a pressa e o perfeccionismo? A pressa pede queimar etapas e fere a caridade. O perfeccionismo exige brilho de vitrine e paralisa a obra. O remédio de Catarina era duplo: liturgia do ritmo e liturgia do limite. Ritmo: tudo tem sua hora: rezar, trabalhar, descansar. Quem quer fundir tudo num caldeirão de urgências perde o sabor de cada coisa e se torna ácido. Limite: nem tudo será feito hoje e nem tudo será feito por ti. Deus governa, tu colaboras. Quando a pressa te morder, para um minuto, respira o nome de Jesus, bebe um copo d'água, volta ao passo seguinte do método. Quando o perfeccionismo te acusar, oferece a imperfeição por alguém concreto. Entrega o que está honesto e segue, sem culpas de vaidade. A santidade não é vitrine, é forno. E o pão do céu gosta de forno humano aquecido por fidelidade, não por obsessão. O método de Nossa Santa também dava um lugar claro ao descanso. Sim, descansar faz parte da organização cristã, porque o corpo e a alma respiram juntos. Descansar não é dissolver-se em fuga, é receber o sábado do coração.
Escolhe um descanso que não te degrade, um passeio breve ao ar livre, uma música que eleva, um café com alguém que precisa ser ouvido, um tempo de leitura sagrada, um cochilo lícito sem culpas quando possível. Marca um domingo sem tela por algumas horas, dedica atenção inteira à missa, à mesa e à conversa, e acende uma vela pela alma de um falecido da tua família. O repouso ordenado te tornará mais disponível a Deus e mais doce com os teus. A exaustão desordenada te fará duro e desatento. Quem se organiza para repousar aprende a amar sem espinhos. E porque Deus trabalha sempre com nomes, a organização da caridade precisa de agenda. Cria tua agenda de intercessão, segunda por sacerdotes e consagrados, terça pelos doentes, quarta pelos que te feriram, quinta por tua família, sexta pelas almas do purgatório, sábado pelos que não creem, domingo por tua comunidade. Em cada dia, escolhe ao menos um nome e reza uma dezena, oferecendo também alguma obra simples. Escreve os frutos discretos, reconciliações, providências, mudanças de humor, coragem para renúncias. A escrita te mostrará o mapa secreto de Deus no teu cotidiano e sustentará a perseverança quando as emoções oscilarem. Por fim, deixa-me propor um exercício de ordem de 3 dias, inspirado na cela de Bolonha. No primeiro dia, consagra um espaço, a mesa limpa-o, benze-o com água benta e coloca um crucifixo. No segundo dia, consagra um tempo, 10 minutos fixos de oração com o Evangelho e uma dezena pelos falecidos, e cumpre com a delicadeza de quem visita um amigo. No terceiro dia, consagra um gesto, um pedido de perdão, uma restituição devida, uma renúncia concreta que abre espaço para Deus. Ao final, escreve num papel, o que Deus me pediu, o que consegui oferecer, por quem ofereci. Guarda sob o crucifixo e renova semanalmente. Pouco a pouco perceberás que a vida se alinha, os afetos se pacificam, o trabalho ganha alvo, a casa cheira a paz e o coração mais leve. Escuta melhor os passos do Senhor que entra sem fazer barulho. E quando a tentação de desistir cochichar que nada mudou, abre o livrinho de gratidão, lê tuas anotações, recorda as pequenas luzes e diz com firmeza mansa: vontade, tempo, confiança. O céu entende esse idioma. Há um instante misterioso em que a organização segundo Deus deixa de ser uma lista a cumprir e torna-se um modo de existir, como quem respira sem pensar, caminha sem tropeçar e ama sem calcular. Santa Catarina chegou aí sem atalho, apenas com fidelidade, arrumando a cela quando o cansaço pesava, escolhendo a oração quando a pressa gritava, ofertando contrariedades quando a boca queria morder, confiando o futuro quando a ansiedade inventava futuros. E nesse estado tudo ganhou sentido. O relógio virou aliado da graça, a casa tornou-se sacrário, o trabalho fez-se incenso, a dor converteu-se em ponte e a alegria, em bênção repartida. Se organiza primeiro que Deus faz o resto já não soava como conselho, mas como biografia. E a tua também pode tornar-se assim, porque a santidade não é um talento raro, é uma arte ensinada pelo Espírito aos que se deixam alfabetizar. Começa reconhecendo que a ordem cristã não é frieza de pedra, mas calor de forno. Não é tirania, é trilho. Não é cobrança, é cuidado. Não é controle, é confiança. Quando aceitas esse alfabeto, o coração desaprende os exageros que te esfolam. Nem rigidez que vira orgulho, nem frouxidão que vira desculpa. Em seu lugar, nasce um ritmo manso e forte. Levantar com propósito, oferecer com nomes, trabalhar com foco, silenciar com caridade, rezar com constância, descansar com gratidão, recomeçar com humildade. O resto, aquilo que ultrapassa as tuas medidas, Deus faz. Ele abre portas quando o teu dever de Estado está honrado. Ele multiplica quando a tua fidelidade sem plateia está viva. Ele reconcilia quando tu decides dar o primeiro passo. Ele exalta no tempo oportuno quando preferes o escondimento honesto aos holofotes vazios. Ele sustenta quando a tua obediência parece render menos do que a esperteza do mundo. Ele cura quando a tua dor já não é veneno, mas oferenda. Ele dá paz quando tu lhe cedes as chaves do relógio.
E se quiseres perceber, com pormenores, por onde esse resto de Deus costuma entrar, olha para as 5 portas que Santa Catarina mantinha destrancadas: a palavra, os sacramentos, a caridade ordenada, a memória agradecida e a vigilância sobre o coração. Pela palavra, Deus redecora a mente; pelos sacramentos, Ele lava e alimenta; pela caridade ordenada, inclusive pelos falecidos, Ele expande a casa do coração; pela memória agradecida, Ele te liberta do azedume que bagunça tudo; pela vigilância, Ele te preserva dos ladrões do espírito, pressa, comparação, perfeccionismo, curiosidade inútil, conversa vazia. Mantém essas portas abertas e observarás os encaixes: um não que te livra de um precipício oculto, uma demora que te amadurece por dentro, uma correção que te humilha no bom sentido e te devolve a verdade, o inesperado que chega justamente no dia em que organizaste o que estava ao teu alcance, uma reconciliação que floresce depois de semanas de ofertórios discretos, uma clareza mansa que te visita sem barulho justamente quando a agenda estava simplificada para Deus. Para guardar esse estado, a Santa insiste em 3 alianças maiores que amarram todas as pequenas: a aliança da manhã, a aliança do meio e a aliança da noite. A aliança da manhã é a da entrega. Jesus, eu te dou meu relógio, minha casa e meus afetos. Grava a tua vontade em mim. Acompanha com a cruz traçada sobre a fronte, o peito e as mãos, e com um versículo escolhido na véspera para ruminar. A aliança do meio é a da correção suave de rota. 1 minuto de silêncio, uma jaculatória: Jesus, eu confio em vós. Um nome vivo e um falecido pelos quais ofereces a segunda metade do dia. A aliança da noite é a da verdade e da paz. 2 perguntas: onde obedeci? E por quem ofereci? Um ato de contrição simples e um agradecimento específico. Se houver pecado, confissão sem demora; se houver débito, início de reparação; se houver ferida, nomeação e oferta; se houver graça, registro no caderno. Essas 3 alianças repetidas seguram a casa de pé quando o vento muda. E porque a vida tem nós mais apertados que exigem fio de aço, Santa Catarina nos dá ainda 4 chaves de ferro que abrem portas emperradas: obediência prática, cumprir o que é dever de Estado antes de qualquer devoção adicional; reconciliação proativa, dar o primeiro passo, ainda que o outro não mereça; pobreza deliberada, simplificar escolhas e gastos para que o supérfluo não devore o essencial; e intercessão com nomes, por vivos e falecidos. Esse quarteto faz o chão ficar firme, porque cada chave mexe numa raiz. A obediência cura o capricho, a reconciliação cura o orgulho, a pobreza cura a ansiedade, a intercessão cura o egocentrismo. É claro que haverá dias ruins, bagunças sem incidentes, recaídas teimosas. Então, organiza o teu recomeço, como te disse no início, para que a queda não vire endereço. Tua regra de retorno precisa estar escrita e visível: quando eu cair, farei isto, isto e isto. Por exemplo, ato de contrição breve: 3 pedidos de perdão, a Deus, a mim mesmo e, se necessário, a quem feri; uma obra concreta de reparação em 24 horas. Um gesto de caridade escondida por alguém, retorno imediato ao horário de oração, e oferta explícita da minha fraqueza por uma alma do purgatório esquecida. Repara como até a queda, assim, entra na ordem da caridade e deixa de ser lixo acumulado. E lembra-te de uma verdade que a santa repetia às irmãs, às vezes rindo de si: Deus não nos pediu para sermos relojoeiros dos outros, mas zeladores do nosso próprio relógio. Evita fiscalizar o compasso alheio, cuida do teu. Quem vigia a si mesmo com misericórdia tem mãos leves com todos. Falo-te agora de um segredo que encheu de milagres discretos a clausura de Bolonha, a agenda de nomes. Não há organização mais cristã do que dar rosto à tua oferta. Faz um pequeno quadro semanal bem simples: segunda pelos sacerdotes e consagrados, terça pelos doentes e aflitos, quarta pelos que te feriram, quinta por tua família e amigos, sexta pelas almas do purgatório, sábado pelos que não creem e pelos que morreram sozinhos,
Domingo pela tua comunidade e pelas intenções do coração de Jesus. Em cada dia, escolhe ao menos um nome vivo e um falecido. Escreve. Reza uma dezena por eles. Anexa cada tarefa relevante do dia 1 por N. Aplica tua comunhão dominical a um dos nomes. Uma vez por mês, manda celebrar uma missa pelas almas da tua lista, sobretudo pelos esquecidos. A ordem entra no mundo invisível e o mundo invisível ordena o visível. A casa muda de clima, o trabalho muda de sabor, a própria dor muda de densidade. E quando passares pelo cemitério ou lembrares de alguém que partiu, saúda com respeito, faz o sinal da cruz e diz: por vossa misericórdia, Senhor, dai-lhes o descanso eterno. É organização? Sim. É amor? Muito mais. Talvez ainda assim a tua mente peça um plano de 7 dias para experimentar tudo com objetividade. Eis um roteiro simples testado por santos e gente comum. Dia 1 mesa. Consagra a mesa da casa limpa, coloca um crucifixo, acende uma vela, reza o Salmo 23 e começa tua agenda de nomes. Dia 2 relógio. Define teus 3 portais manhã, meio, noite e escreve-os. Cumpre-os sem heroísmo. Dia 3 porta. Benze a entrada da casa com água benta e institui o rito de portas cruz ao sair e ao entrar, com Jesus reina aqui. Dia 4 silêncio. Separa 15 minutos de oração silenciosa com um versículo e fecha a boca para queixas por um dia. O que vier de amargo, oferece por N. Vivo, e N. Falecido. Dia 5 reconciliação. Escolhe alguém e dá um passo real, mensagem, ligação, pedido de perdão ou ao menos oração insistente por 3 dias. Dia 6 sacramentos. Marca a confissão e, se possível, uma missa além do domingo, comunga oferecendo por um nome. Dia 7 descanso santo. Corta telas por algumas horas, caminha ao ar livre, lê um trecho do Evangelho em voz alta para os teus, reza uma dezena pelos falecidos. Anota, ao fim de cada dia, um fruto, uma paz nova, uma tentação vencida, uma providência discreta, uma coragem diferente, uma reconciliação iniciada. Na semana seguinte recomeça, trocando uma prática por outra para não te engessares, mas guarda sempre os 3 portais e a agenda de nomes. O hábito vira casa, a casa vira altar, o altar vira caminho. E quando finalmente perceberes que algo mudou e te visita um entusiasmo perigoso, agora vai, agora eu consigo tudo, chama a humildade para a mesa. A organização cristã é um serviço, não um troféu. Não faças dela identidade. Se te elogiarem, agradece e em silêncio, oferece as flores à Virgem. Se notarem a casa mais leve, bendize a Deus e pede que Ele preserve teus passos do orgulho. Se te procurarem por conselho, dá com simplicidade o que vives, sem impor pesos que Deus não pôs. E se de repente tudo desandar por um dia, não dramatiza. Retorna à base nome de Jesus nos lábios, Salmo 23 no peito, confissão no calendário. Uma obra de misericórdia escondida, e a jaculatória que dá norte. Vontade, tempo, confiança. A santidade tem menos a ver com perfeição e mais com perseverança amante. Antes de encerrarmos, toma a mão de Santa Catarina e comigo, faz agora uma consagração breve e a consagração da tua ordem ao coração de Jesus. Senhor Jesus, sumo bem, eu te ofereço meu relógio, minha casa e meus afetos. Organiza em mim o que eu não sei ordenar. Grava a tua vontade em meus pensamentos, o teu amor em meus sentimentos, a tua força em minhas obras. Recebe os nomes que trago, N. Vivo, e N. Falecido. Ensina-me a amar com método e a servir com alegria. Que minha mesa seja altar, que meu trabalho seja incenso, que minha dor seja ponte e que minha alegria seja bênção. Santa Catarina, dá-me teu espírito de ordem mansa e de caridade ardente, leva-me pela mão até a vontade de Deus. Amém. Permanece 1 minuto em silêncio, respirando devagar. Repete baixinho o nome de Jesus. Deixa que a paz, não a euforia, se assente como poeira de luz sobre a tua casa.
Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas pessoas que precisam de oração que por sua caridade podem ser tocadas. Rezemos uns pelos outros, rezemos também pelas queridas almas do purgatório, ofereçamos missas, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma e Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé.